Então, gente, vamos lá. Aquilo que nós temos colocado, aquilo que vocês têm me perguntado bastante. Então, primeiro ponto, eu não sei se todo mundo já ouviu a palavra cronotipo, eu não sei se todo mundo conhece o seu cronotipo, e é importante vocês conhecerem, justamente porque não há higiene do sono adequada sem conhecer o perfil. A pessoa que dorme em um horário que o organismo dela não vai expressar o sono ou a oscilação hormonal, ela acaba não descansando, tá? Como deveria. Eu já te chamo aqui um pouquinho, espera um pouquinho. Então, gente, o que acontece? Existem basicamente, de forma geral, três perfis. Então, o indivíduo que é matutino, que ele tende a dormir mais cedo. É claro que varia muito, por exemplo, se você mora em São Paulo, se você mora no Nordeste, se você mora em outro país, é diferente, né? O horário que o sol se põe é diferente o horário que o sol nasce. Então, mas basicamente, a pessoa que é matutina, ela tende a dormir antes das 10 horas da manhã, da noite, e acorda por volta de 6 horas da manhã. O outro extremo é o vespertino. O vespertino, ele gosta de dormir de madrugada, então ele gosta de dormir mais tarde, e ele gosta de acordar próximo do horário de almoço. Ou, muitas vezes, extremo, né, aquele que inverteu, como fizeram uma pergunta aí mais cedo, né, quem está invertido. Então, essa pessoa que está invertida, será que, na verdade, ela não é uma vespertina, e por conta dos compromissos profissionais, por conta do trabalho, do estudo, ela não teve que se ajustar? A questão é que o matutino e o vespertino são proporções menores. A maior parte da população ela é intermediária. O que é a pessoa intermediária? Ela vai dormir mais cedo ou mais tarde, de acordo com a necessidade. Ela consegue se ajustar ou se adaptar mais facilmente, tanto a dormir mais cedo quanto a dormir mais tarde. E só que o que está acontecendo com essa invasão, né, ou esse excesso de exposição às mídias sociais? Mesmo o intermediário, ele está arrastando o sono dele ele para mais tarde. Por quê? Eu até já comentei isso em outra live, que quando você, por exemplo, o sol vai se pondo, a luminosidade vai diminuindo, qual que é a nossa tendência? É acender as luzes, certo? Então, à medida que a gente acende as luzes, automaticamente eu estou substituindo a luz do sol pela luz ambiental. Isso faz com que meu sono, que deveria começar mais cedo, por conta da secreção da melatonina, eu já expliquei isso para vocês, que a melatonina ela é secretada quando há escuro. A melatonina, que é justamente responsável pelo indivíduo. Quando ele é matutino, ela é secretada mais cedo, quando ele é vespertino, secretada mais tarde, e quando ela é intermediária, por volta de 3 horas da manhã. Então, o pico dela, tá? Mas, basicamente, quando você se expõe a muita luminosidade dentro da sua casa, você acaba tendo uma inibição dessa melatonina e ela não vai se expressar, ela não vai ser secretada e o sono acaba sendo adiado. Aperta os coraçõezinhos aí, gente. O que está acontecendo, então, nesse momento de pandemia? Então, quais são as queixas que eu tenho ouvido com mais regularidade? Os pais, eles estão tendo que as suas atividades normais, né? Não todos eles, mas de forma geral, quem está trabalhando continua trabalhando, mas as crianças não estão estudando, ou melhor, estão estudando dentro de casa. Então, os pais estão tendo que dar conta tanto da função que eles davam conta antes, além agora a função da escola. E o que isso acaba gerando? Sobrecarrega. Como é que as escolas estão substituindo? O que elas estão fazendo nesse momento? Elas não estão substituindo justamente aquele período que ficava em sala de aula, aquele período que ficava com o livro, que ficava estudando. Onde que as crianças estão estudando? Diante da tela de um computador, diante da tela de um celular. E isso está fazendo com que haja um excesso de exposição, e esse excesso de exposição faz com que o sono da criança, o sono do adolescente, fique mais tarde e também fica agitado.
Porque às vezes a gente acha que o efeito da tela é só de deixar o sono mais tarde, mas na verdade não é. O conteúdo do que ele assiste, o excesso de estimulação cerebral, tudo isso faz com que o sono também seja mais agitado. Não é só retardar o sono, é um sono mais fragmentado, um sono não tão profundo. Quando a criança é muito jovem, né, dependendo do conteúdo que ela assistir, ela pode gerar mais pesadelos, acaba tendo um comportamento diferente, né, do que a gente esperaria durante o sono, tá? Então, nesse momento, o que a gente pode fazer e o que a gente deveria fazer, não somente nesse momento, porque se a gente pensar, a impressão que eu tenho é que as pessoas acham que é a pandemia. Mas eu trabalho e estudo, né, com sono há muitos anos. O que a gente está observando é que está havendo uma exacerbação. Então, aquela dificuldade de rotina que a família já tem, uma boa parte, né, não vou dizer todas as famílias, mas existe um grupo de pessoas que tem uma dificuldade enorme de manter uma disciplina na vida dele. Então, imagina ele impor a disciplina para ele e ainda impor uma disciplina para a criança. Por isso que tem essa dificuldade da gente fazer com que você durma no horário que deveria dormir. E um ponto que é importante também, quando os pais estão trabalhando, o momento que ele fica com a criança é o momento que a criança vai usufruir da presença dos pais. Então, muitas vezes, justamente essa pouca esse pouco período que eles têm de compartilhamento acaba interferindo também. Por quê? Porque a criança quer ficar mais tempo com os pais. E aí, em relação a gente, então, por exemplo, eu tenho pensado muito sobre por que algumas pessoas dizem que elas seguem as indicações, as orientações da higiene do sono e mesmo assim não conseguem dormir ou não dormem adequadamente. Gente, o sono engloba muita coisa, mas é muita coisa. Você pode, por exemplo, tentar manter uma rotina, mas você tem outras variáveis que interferem. Então, por isso que quando a gente vai avaliar o sono, quando a gente vai avaliar como é que o organismo ele está funcionando, vamos dizer assim, você tem que observar tudo. Quando a gente fala de higiene do sono, a gente não fala somente de hábitos, a gente fala também de ambiente. Olá, professor Gustavo, quanto tempo? Então, o que acontece? Eu tenho tanto a parte de comportamento, quanto eu tenho a parte de ambiente que interfere com o sono, ok? Então, é importante a gente observar todas essas variáveis e a gente vai conversar um pouquinho sobre elas. Primeiro ponto, quando a gente fala de higiene do sono, a gente tem que fazer a identificação de quais hábitos que são prejudiciais. Então, quando eu vou fazer a avaliação do meu comportamento em relação ao dormir, eu tenho que fazer essa identificação. É como se eu fizesse um checklist. Será que eu estou cumprindo, né, tudo isso? Ou eu simplesmente acho que o sono é como natural, independente do que eu fizer, ele vai vir. Acredito que uma boa parte aqui que acompanha o meu perfil sabe que não é bem assim. Né? Então, a gente precisa cuidar da rotina, a gente precisa cuidar de uma série de parâmetros para que você possa ter um sono mais adequado, ok? Então, primeiro ponto, identificação de hábitos prejudiciais. Quais são os hábitos que eu tenho que pode estar desencadeando essa dificuldade para dormir, ou o sono fragmentado, ou aquela pessoa que acorda bem mais cedo do que gostaria? Se você observar, por exemplo, primeiro ponto, pessoas que têm hábito de fumar, a nicotina é um estimulante, antes de dormir ela vai fumar cigarro. Pessoas que têm o hábito, por exemplo, de beber um chá antes de dormir, mas ela não observa que chá que ela vai tomar. Então,
que eu estou tomando? Pra vocês terem uma ideia, numa pesquisa que eu fiz, eu conversando com uma moça que ia participar da pesquisa, e aí ela me disse que fazia tudo, que ela tentava fazer o máximo para dormir bem e não dormia. Ela não tomava café, ela não tomava, enfim, ela não bebia. Só que ela tinha ido para a entrevista, né, para a primeira avaliação, com uma garrafa que tinha um líquido. Aí eu olhei para aquela garrafa e eu perguntei: o que tem esse líquido? Aí ela me respondeu: chá verde. Ah, eu tomo 1 litro de chá verde por dia porque eu quero emagrecer. O chá verde é estimulante. Ela tomava 1 litro de chá verde para emagrecer. Só que, paralelo a isso, o que acabava acontecendo também alterava ou interferia com o sono. Então, muitas vezes a gente, por falta de conhecimento, a gente está padecendo de algo que simplesmente de uma informação pequena pode te ajudar, ok? É claro que quanto mais cedo eu aprender sobre higiene do sono, melhor eu vou lidar com a insônia. Há uma dificuldade muito grande quando a insônia é instalada e ela cronifica. Então, o processo de restauração é mais prolongado, é mais dificultoso e exige uma certa disciplina. Mas a gente tem que cercar todas as variáveis. Outro ponto fundamental em relação à administração do meu tempo. Vocês já pararam para analisar que o tempo tem, né, o dia tem 24 horas? 24 horas, olha só. Gente, eu vou chamar vocês mais pro final, daqui a pouquinho, tá? Aí eu vou chamando então, vamos administrar o seu tempo. Então, eu tenho 24 horas. Dessas 24 horas, você trabalha, suponhamos, 8 horas, você trabalha, se estuda, ou algum lazer, mais umas 8 horas, e as outras 8 horas, o que eu deveria estar fazendo? Dormindo. Certo? Deveria estar dormindo. Aí muita gente pergunta, quantas horas de sono que eu preciso? Depende da sua faixa etária. Se você for um adulto jovem, um adulto de meia idade, que varia pouco, de 7 a 9 horas de sono é o ideal. Mas tem gente que dorme 6, tem gente que dorme 10. Que é o dormidor curto e o dormidor longo. Agora, quando a gente envelhece, a tendência é dormir menos. E esse dormir menos implica em estar sentindo bem ou me sentir cansada. Então, infelizmente, o processo de envelhecimento afeta a profundidade do sono. Então, a gente passa a dormir menos sono profundo e mais sono leve. Por isso que muitas vezes o cansaço acontece. Mas não significa que envelhecer vai ter um problema de sono. Significa que você tem um sono menos restaurador. Isso faz parte. Mas, ao mesmo tempo, o indivíduo mais velho tem uma necessidade menor de sono do que o indivíduo mais jovem. Outro ponto fundamental são os comportamentos equivocados. O que são comportamentos equivocados? Então, eu já citei um deles aí. Tomar o chá, tomar o café, fumar o cigarro antes de dormir. Mas vocês acham que é só antes de dormir? Não. Imagina você o dia todo tomando café. Aí eu vou citar de novo, Simone, seja bem-vinda. Eu vou citar de novo o exemplo de uma outra voluntária da pesquisa, onde ela dizia que um dos maiores prazeres da vida dela era quando um amigo chamava para tomar um café. Ela tomava mais de 1 litro de café por dia. Isso acabou desencadeando insônia, ansiedade. Ela não estava conseguindo só com a higiene do sono. Quando ela ela participou da pesquisa, ela passou a tomar meio litro de café por dia. Então, ela reduziu em 50%, mas mesmo assim, apesar de melhorar um pouco o sono, ela acabou tendo que tratar a ansiedade dela conjuntamente. Para vocês terem ideia, o café em excesso, ele aumenta muito a ativação simpática do organismo, que faz com que você tenha aquela sensação de ansiedade. A retirada do café para quem toma uma grande quantidade gera uma abstinência parecida com a crise de ansiedade.
Então, o café, ele é recomendado em doses moderadas. E eu sempre falo, pare de tomar café no final da tarde. O final da tarde, para mim, 4, 4 e meia. Mas o ideal, 6 horas antes do seu horário de dormir. Então, você dorme meia-noite, tome café até 6 horas, até 6 horas da tarde. Então, isso, tem gente que só toma café de manhã para não atrapalhar o meu sono. Eu tomo café em quantidade pequena à tarde, nem todo dia, e também até 4 horas para mim é ideal, ok? Então, é importante que você cuide do tipo de líquido, né, que você está tomando. A gente está falando do café, mas como eu falei, tem o chá verde, tem o chá mate, tem o chimarrão, tem a Coca-Cola, tem o Guaraná, enfim, tem alguns refrigerantes, como né, o Guaraná, como eu estou citando, que também é estimulante. Existem algumas bebidas, como os energéticos, o Red Bull. Então, essa série de bebidas são estimulantes, e isso faz com que o teu sono seja prejudicado, ok? Outro ponto também é o álcool. Bebida não combina com sono. Não adianta a pessoa falar, eu bebo, mas o álcool me dá sono. Gente, o álcool pode até dar sonolência, mas o sono não é restaurador. Então, o álcool, ele induz sonolência, mas depois aquele sono, ele fica menos profundo e depois que passa o efeito do álcool, o indivíduo desperta. Então, ele acaba reduzindo a duração do sono. Tá certo? Então, por isso que evite a ingestão de álcool quando você quer dormir, por exemplo, se for à noite, então, você às vezes gosta de tomar uma taça de vinho, alguma coisa assim, tome esporadicamente, tome em quantidade pequena, porque o álcool também não deve ser tomado em grandes quantidades, mas se você tem problema para dormir, evite ao máximo tomar de 5 a 6 horas antes também do seu horário de dormir, tá certo? Outro ponto fundamental em relação à conexão, como a gente começou a live falando justamente sobre isso, o excesso de conectividade, não somente antes de dormir, não somente de 2 a 3 horas antes de dormir, mas o excesso de conectividade durante o dia também interfere com a capacidade de aprofundamento do sono. Então, os estudos têm mostrado que quanto mais exposição às mídias sociais, às telas de computador, de celular, de iPad, quanto maior exposição, mais prejudicado é o sono do indivíduo. E isso é muito complicado quando envolve as crianças, quando envolve os adolescentes e também quando envolve os adultos. Especificamente, criança ele tem um tempo de exposição muito mais curto a essas mídias. Uma série de comportamentos que a gente chama de parassonias podem se manifestar justamente pelo excesso de exposição a essa tela. Então, terror noturno, pesadelos, até o sonambulismo, que também acontece em situação de estresse e de privação de sono. Exatamente. Então, o que está acontecendo? Essa exposição demasiada, olha só o risco que a gente está correndo nesse momento. Exposição demasiada à tela, exposição demasiada a más notícias. E terceiro, né? Situação de incerteza. Uma das maiores reclamações que eu estou ouvindo nessa pandemia, pesadelos. Então, as pessoas recorrentemente têm falado que sofrem de pesadelos. Gente, pesadelo, ou sonho de forma geral, ele acontece todo mundo. Então, primeiro mito que se espalham por aí. Todo mundo sonha e sonha todos os dias. A questão é que você não se lembra de todos os sonhos. Algumas pessoas se lembram mais do que outras. Há uma associação entre as pessoas que se lembram muito, ou por prática, porque tem gente que gosta de anotar o sonho, ou porque ela acorda no meio do sonho. Então, isso significa que ela desperta no meio do sono REM, no sono profundo. E, normalmente, quem se lembra de sonho todos os dias, a não ser que seja uma prática que ela tenha, gosta de anotar,
Normalmente é que o sono dessa pessoa também não está contínuo, ok? Tá, falta de sono na gravidez. Então, o que acontece? Esses pesadelos, eles acabam refletindo a condição que a gente se encontra. Então, se você está tendo pesadelos recorrentes, a minha orientação é que você evite ao máximo, ficar exposta a esse conteúdo que a gente recebe o tempo inteiro. Está sonhando, né, significa que você está com pensamentos mais negativos, que você está com conteúdo mais negativo, isso vai se expressar durante o seu sono. Isso não vai afetar somente de forma negativa, mas também a capacidade ou a função restauradora do sono também acaba sendo prejudicada. Então, uma das formas de diminuir é lidar com a parte do estresse, lidar com a parte da ansiedade. Muitas vezes o sonho é uma forma onde, naquele momento que eu estou dormindo, a parte mais reguladora, que a gente chama de estrutura do córtex pré-frontal, ela desinibe. Então, você começa a expressar tudo o que aconteceu, então, as atividades, todos os momentos, tudo o que aconteceu durante o dia, mais a grande quantidade de informações que você recebeu. Então, o cérebro, ele vai organizar, naquele momento, parte da memória vai ser eliminada, então aquilo que não é importante é eliminada, e outros conteúdos são armazenados, ok? Então, é fundamental você regular não somente a quantidade de mídia, de exposição, durante a noite, como também durante o dia. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, tem gente, a literatura fala, olha, evite a exposição à tela 1 hora antes. Quando eu digo exposição, não é você olhar de vez em quando, é você ficar o tempo inteiro fixado, olhando, lendo, assistindo filme, tudo ali, muito perto. Então, eu prefiro de 2 a 3 horas. 2 horas antes, larga. Se você quer olhar alguma coisa, às vezes está esperando uma mensagem, tudo bem, mas se você está com dificuldade para dormir, se você está com dificuldade para iniciar o sono, tire, desligue ou afaste o celular 2 horas antes. Outra orientação também para quem tem dificuldade para dormir, deixe o celular, deixe fora do quarto, principalmente criança e adolescente. Principalmente. Por quê? Olá, querida, quanto tempo? Então, principalmente, quando você deixa a criança ou adolescente o acesso, o que acaba acontecendo? Você acaba deixando que ela vá pegar, porque criança e adolescente não adianta. Você pode dizer, não pegue, parou, você vai dormir, ela vai e pega de novo. Então, gente, tenha essa rotina na sua casa e essa imposição. Eu sempre falo isso. Você tem que impor algumas regras, porque se você não impor essas regras ao seu filho, ele automaticamente vai criar as próprias regras. E adolescente tem dificuldade de controle de impulso, então ele não consegue. Então você que tem que ser o freio dele até que o cérebro dele esteja completamente maduro e ele consiga tomar decisões mais sábias, tá certo? As lives que a gente gosta é um problema, né? Verdade. Eu ando assistindo depois.